Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende da hora que tu tá me vendo fazer isso aqui. Porque a internet tem disso, né? A gente faz as coisas num horário do dia, de repente as coisas que nós faz chegam num outro horário que não tem nada a ver, um outro dia, um outro mês para as pessoas, né? Ela mexe com essa coisa de tempo que a gente fica meio atordoado, estrupiado, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Ternurinha. E pra quem me conhece, eu continuo sendo Ternurinha. Por aqui tá tudo igual, né? Eu sou palestrante, parodeira, eu toco teclado de sopro, eu faço, tô temperando galinha, tô fazendo de um tudo nessa pandemia pra me virar, né? E hoje eu tô aqui pra fazer uma palestra, então, do tema Teatro e Comunidade, a convite da professora Tefa, minha amiga, e da professora Vanessa, né, Caldeira Leite. E falar de teatro e comunidade, a Tefa me ajudou aqui a fazer umas coisas, porque eu só me entendo com. Eu desenho, faço minhas gambiarras, minhas coisas, mas eu não sei, eu não consigo ter assim, escrever e ler muito bem, né? Daí a Tefa me ajudou, ela me deu os textos, eu li e fiz a minha palestra. Para quem nunca viu uma palestra minha, eu vou explicar, tá? Deixei aqui um exemplo de uma outra palestra que eu tenho, que são os slides, porque eu não me acerto muito bem com luz de computador, essas coisas que vocês usam, né? Que bota o texto na parede pra explicar as coisas, pra não se perder nos pensamentos, né? Nos pensamentos. Daí, pra eu não me perder, eu faço de gambiarra mesmo. Eu pego os lixos, as coisas que tem na casa da Tefa, na casa das pessoas, que elas não querem mais botar fora. Eu olho pra ele assim, com esse olho só, né? Porque esse aqui não é puro pus, não funciona pra nada. Eu olho assim e digo, bah, isso aí ia me servir pra fazer uma tela de slide. Ou eu vejo um esmalte velho e digo, bah, isso aí ia me servir pra pintar o slide, pra desenhar, pra fazer umas coisas, né? E assim eu vou construindo meus slides. Então esse aqui é meus slides. Quando que é de presença mesmo, que eu sempre tenho touch man, que é sempre o homem que eu passo a mão, ele pendura os slides e faz de conta que... Puta que eu pariu, caiu tudo. Essa merda de fazer as coisas de gambiarra, né, gente? As coisas vão... Elas não dão certo, às vezes dão, mas a gente nunca sabe direito se vai funcionar mesmo, assim, né? Daí, imagina que esse poste aqui é um homem. E aí, quando que é na presença mesmo, de verdade, assim, daí a pessoa veste esses slides e eu vou passando a mão nela e vai trocando slide. Assim, é bom que todo mundo aproveita, né, o momento, né? Então tá, eu vou começar aqui hoje, quero fazer rápido, assim, porque tá todo mundo de saco cheio de ficar olhando tela, né? Então, bom, o tema da palestra de hoje, então, é teatro e comunidade. Eu fiz aqui o primeiro slide. Se vocês podem ver aqui, o que é isso? É uma pessoa se olhando no rio, né? Nas águas do rio. Fiz até uma coisa de... Como se a água tava em movimento, essas coisas brancas ali na frente, aqui embaixo, né? Como se era o movimento das águas. Tem todo um estudo disso, né? E daí, por que eu botei essa imagem? Porque pensei, o que é o teatro, né? O teatro, eu vejo mais ou menos desse jeito, assim, ó, que é o lugar que a pessoa se olha, né? A água reflete a pessoa, só que para ela se olha, é o lugar onde a pessoa se reconhece. Só que para ela se olhar no espelho, o espelho não reflete só ela, o espelho reflete o céu, esse aqui é amarelo que é o sol, as montanhas, né? Ou seja, quando a pessoa se vê nas águas, ela vê o reflexo de todo o contexto onde que ela está inserida. Então, para ela se reconhecer, ela vai precisar reconhecer o lugar que ela está. E o teatro, nesse caso, para mim, é uma possibilidade disso, da pessoa olha, mas não como uma coisa estática, não que nem um espelho que só reflete e mostra aquilo, mas como uma possibilidade de olhar e a partir dele pensar, bah, olha só, eu nessa situação, eu sou desse jeito. Se eu pudesse voltar no tempo fazer de outro jeito, ou aquele, entende? A partir do teatro, a gente vai se olhando e vai refletindo sobre quem a gente é e o contexto que a gente é, né? Aí, outro slide aqui que a Tefa que escreveu. O que é comunidade? Esse aqui é uma coisa que é de surpresa mesmo. Quando vocês menos esperam, vem o slide aqui, né?
dizendo que a comunidade, o que é a comunidade? Comunidade é um lugar onde seres, aqui esse autor aqui, o Bottomori, que ele é das Europa, eu não lembro direito assim a época que ele é, do século XX. E ele fala que a comunidade é o lugar onde as pessoas interagem, onde os seres humanos interagem, onde eles convivem. Mas se tu procurar, tipo, nas internet, nas coisas de notícia mesmo, tu vai ver notícia falando de comunidade de bactéria. Então talvez a gente possa dizer que comunidade não é só um lugar onde seres humanos interagem, mas um lugar onde os seres vivos interagem e exercem uma certa, como que chama? Uma ligação, uma dependência, interdependência entre eles, né? Onde eles vão se relacionando. Mais ou menos seria isso a comunidade. A comunidade, ela pode ser de 2 exemplos. O que é isso aqui? A comunidade local. Comunidade local é essa aqui. Eu fiz aqui uma coisa como se era delimitar o espaço, sabe? Aqui como se fosse uma fronteira, uma coisa que diz que esse lugar é, por exemplo, a Barra da Lagoa, onde que eu moro, tá? Vamos suponhando, assim, que aqui é a Barra da Lagoa. Todas essas coisas aqui, eu botei são pessoas, tá? Então tem as pessoas mais ricas, que são de lantejola que brilho, tem as pessoas que são de miçanga vermelha, que chamam atenção, assim, né? Que são de tudo. Ou seja, nessa comunidade pode ter professor, pode ser pescador, pode ser advogado, pode ser de um tudo. Eu sou esse farrapo aqui de coisa, né? Tem de tudo, porque o que define essa comunidade é o lugar. Então, a comunidade da Barra da Lagoa tem de tudo aqui, né? Tem tudo que a gente, tipo de pessoas aqui. É a comunidade da Barra da Lagoa. Pode ser comunidade de interesse, que é essa aqui, né? Por exemplo, aqui o interesse é de paz e amor. O interesse chama as pessoas. Então, paz e amor, as pessoas vão se aproximando, né? Daí a gente tem a comunidade, por exemplo, LGBT, a comunidade afrodescendente, a comunidade de mulher, a comunidade de lésbica, a comunidade cibernética, a comunidade de um tudo. Porque o que é o objetivo vai chamando as pessoas e elas não necessariamente moram na mesma comunidade local, no mesmo lugar. Elas vêm de vários lugares do mundo. Então, por exemplo, tem a comunidade, sei lá, do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua, por exemplo. Né? Tem pessoas do Brasil inteiro que estão em situação de rua que se encontram por esse objetivo. Então, é a comunidade dessas pessoas, né? Então, esse é o exemplo. Então, pode ser comunidade local ou comunidade de interesse. O que é isso aqui? Isso aqui eu tentei fazer de novo, falando sobre o teatro comunitário. Será que é isso? O teatro comunitário. O que é o teatro e comunidade, então? Seria esse momento de que o teatro reflete, né? Oferece a possibilidade de reflexão para a pessoa que olha do seu contexto e tudo, né? E aqui a comunidade se olhando. Todas as comunidades a comunidade se junta para se olhar e para pensar sobre aquilo que ela é e aquilo que ela pode ser, e aquilo que ela pode melhorar, todas as características dela, de tudo que pode ser, né? Esse seria o que é o teatro e a comunidade. No século XX, aqui vocês podem ver que eu usei umas cores de vermelho, preto, amarelo, né? Para mostrar umas cores densas mesmo, assim, intensa, né? Que muita coisa aconteceu, de estouro, de bomba e coisa, né? Porque foi um século marcado, na metade do século, de governo autoritário, né? Na América Latina, cheio de ditadura, né? Na Europa também, muitas coisas aconteciam assim. E as pessoas do teatro desse período começam a ver no teatro a possibilidade de se pensar enquanto ser humano, enquanto sujeito de uma sociedade, né? Então o teatro nesse período começa a surgir como uma possibilidade de emancipação da pessoa, né? Se tu pega, por exemplo, o Augusto Boal, que é o inventor do teatro do oprimido, toda a busca da trajetória dele foi pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para continuar fazendo teatro sem ser perseguido, sem ser pego, né? Porque ele foi torturado. Então, como é que eu vou continuar fazendo teatro sem ser pego, sem ser perseguido e não deixar de fazer o meu teatro político? Nisso ele inventou o teatro jornal para ele não ser, por exemplo, pego, né, pela ditadura. O que ele fazia? Ele dizia, então,
pra a censura não vir e dizer que a gente não pode fazer as coisas, vamos, por exemplo, de manhã a gente pega as notícias do Jornal da Manhã, e aí nós ensaia de tarde e apresenta de noite, porque daí não dava tempo da censura chegar. Na Argentina, ele propôs o Teatro do Invisível, porque lá ele dizia, bah, como é que eu vou me organizar aqui? Porque as ditaduras na América Latina, naquele período, eles se comunicavam entre eles. Então o pessoal que estava em exílio, que nem o Boal estava lá, os argentinos podiam pegar e mandar de volta pro Brasil, podiam fazer um monte de coisa, né? De violência, de truculência mesmo, de gana mesmo que eles tinham dos intelectuais e dos artistas, né? E aí o Boal foi lá e fez o quê? O Teatro do Invisível. Então, se vocês vão ler a história, né, dessas pessoas, é tipo assim, ó, pensando como fazer teatro e mostrar que a partir do teatro as pessoas podem pensar a sua condição de sujeita, pensar a sua condição de oprimido mesmo, né? De pessoa que é oprimida por esse sistema violento de ditadura, esse sistema que persegue as pessoas, né? Que não quer fazer elas pensar, que não quer fazer elas pensar sobre a própria realidade, sobre a política e tal. E aí o teatro veio como esse lugar de se repensar enquanto sociedade, né? Metade do século XX. Tem uma professora maravilhosa que, infelizmente, fez a sua passagem, né, faz uns anos, que é a professora Márcia Pompeu, do colégio de Santa Catarina, aqui do estado de Santa Catarina, o colégio de doutoramento da UDESC, né? Então, o que ela vai dizer? Que ela é uma grande estudiosa, um grande nome de teatro e comunidade, né, no Brasil e no mundo. Então, ela tem o livro que ela escreve que se chama Práticas Artistas Comunitárias, que tem um texto dela lá. E ela vai dizer o que são. Como é que pode ser o teatro em comunidade, né? Como é que esse teatro e comunidade pode acontecer? Então, a flecha vermelha, que é tipo o teatro feito para a comunidade, que é como a pessoa, o artista, assim, faz a sua peça e leva para a comunidade, né? Tem um exemplo que é no livro O Arco-Íris do Desejo, do Boal, que ele fala sobre como é que ele teve essa ideia de começar a pensar de um jeito que o público comece a participar das peças. Por que foi importante isso para ele? Porque teve uma vez que ele foi apresentar com o grupo dele num assentamento ou acampamento, não lembro, da reforma agrária. Chegando lá, ele falavam, né, na peça falava sobre, temos que derramar nosso sangue pela liberdade, temos que derramar o sangue pela nossa terra e tal. E aí, o pessoal adorou, o pessoal que assistiu, né? Achou incrível aquilo. E chegou no final da peça, a gente chegou pro Boal e disse, Boal, muito incrível essa tua peça. Pega teus fuzil aí e vamos tudo junto fazer a revolução, né? E aí o Boal diz, não, mas é que esses fuzil são de mentira, eles são cênico, que chama, né? São de mentira, não vão atirar nada. E aí o cara olhou pra ele e disse assim, então tá querendo dizer que quando tu falou de pegar as armas, tu falou que nós tinha que pegar, não tu. Quando tu fala de derramar o sangue, é a gente que tem que derramar, não vocês. E aí o Boal disse, olha só, né, que ficou pensando, né, é de se pensar mesmo, de pensamento, né. E aí, esse é o teatro, né, que tipo, tu faz as coisas e leva pra comunidade. O teatro com a comunidade, que é, por exemplo, assim, tem uma pessoa, né, por exemplo, a Tefa. A Tefa tem a pesquisa dela que ela faz uma mulher em situação de rua, vamos supor, né? Faz de conta. E aí ela vive com as pessoas, ela convive com as pessoas, ela pega as histórias, ela entende aquela realidade, né? Com muito respeito, claro, né? Não tem que ser sanguessuga das coisas, de chegar lá e se apropriar das coisas e sair ganhando dinheiro com isso. Não é isso, né? Tem que sempre ir se relacionando e tal. E depois ela pega aquilo e faz uma história, ou poderia ser uma palestra, de repente, não sei, né? E sai falando das coisas que ela conviveu, das experiências que ela viveu. Isso seria teatro com comunidade, mais ou menos, né? E o teatro por comunidade, que é essa bola aqui, seria quando tu vai pra comunidade e a comunidade faz parte do espetáculo, faz parte de tudo. Ela é quem pensa figurino, é quem pensa cenário, é quem pensa o texto, é quem tá em cena, né? Então, tipo, tem a Carolina Pomer, que é uma pesquisadora gaúcha, mas que mora em Florianópolis hoje, que ela trabalha isso com a população em situação de rua, que ela organiza
espetáculos e peças de teatro com a população, né? Eles apresentam tudo, desde Porto Alegre ela já fazia isso. Então, são esses 3 tipos de teatro. Aí, esse aqui é o penúltimo slide. O que eu fiz aqui, né? O que é esse sol lindo, essas coisas? Que isso pra mim me remete ao que é o teatro e comunidade. Que é, como eu falei que a Carolina aí, desse último exemplo, a comunidade faz parte de tudo. A comunidade aqui é como se cada cor fosse uma pessoa da comunidade, né? E ela vai trazendo as suas demandas, as suas necessidades para o grupo, vai trazendo suas ideias, aí as ideias vão começando a interagir entre eles vão criando o texto, aí eles pensam como é que vai ser o figurino, eles não terceirizam de pedir, tipo, ai, tu tem que fazer, vamos contratar tal pessoa para fazer o figurino, não. Eles fazem figurino, eles fazem cenário, as pessoas estão tudo em cena. Tipo assim, se eu vou fazer trabalhar com pessoas do MST, por exemplo, são o pessoal do MST que vai estar em cena, não é uma pessoa que vai estar fazendo de conta que é uma pessoa do MST, é a pessoa do MST que vai estar em cena e tal. Então, nesse caso, quando o teatro comunidade, ele fala principalmente de contexto. Porque as pessoas, se cada comunidade está falando das suas vontades, dos seus problemas, das suas características, isso tudo valoriza os seus costumes, o seu jeito de falar, o seu jeito as suas coisas que tem naquela comunidade. Então, cada teatro e comunidade vai ser diferente dependendo da comunidade que está trabalhando. Olha que lindo! Então, é democrático, porque todo mundo faz parte de tudo, não tem essa coisa de só criança fazer parte, ou só velho fazer parte, ou só... Não, comunidade tem que compor com todo mundo, porque todo mundo que habita a comunidade tem que ter espaço nesse teatro para repensar o seu lugar de cidadão, seu lugar de sujeita, seu lugar que faz parte de um lugar mesmo, né? Então, esse sol aqui, que daí eu fiquei imaginando, eu aprendi depois, o Rafael, um amigo meu, me falou que ele bem disse, né, que vem da força centrípeta, das coisas de fora que vão para dentro, aí lá se mistura, faz tudo e faz uma força centrífuga que joga tudo para fora de novo, né, e faz esse sol maravilhoso da união das pessoas, que daí faz brilhar uma coisa nova, né. E aí, para finalizar, então, tudo isso, estão falando muito do Paulo Freire por aí, né? Um monte de boca aberta falando besteira, que ele era isso e aquilo. Nunca leram um livro do cara. Eu sugiro que leia, porque o Paulo Freire aqui foi minha tentativa de fazer o Paulo Freire, né? Se tu falar que é o Paulo Freire, tu olha e diz, pode ser o Paulo Freire. Mas o que ele fala, né? Como é que é a postura da pessoa que trabalha com teatro e comunidade, como é que tem que ser a postura dela quando ela vai trabalhar com teatro e comunidade. A pessoa que vai facilitar as oficinas, educadora, enfim, né? Tem que ser uma postura de escuta, uma postura de olhar para as pessoas que estão da comunidade que estão falando. Tem que ser uma postura de quem quem realmente quer conhecer aquele lugar, porque tu não tem como facilitar uma coisa se tu não conhece as pessoas que estão integrando aquele lugar. Então tu precisa conhecer, tu precisa estar disposta a ouvir as pessoas e olhar para as pessoas, para conseguir conduzir coisas junto com as pessoas, né? Aí tem uma frase muito bonita que ele fala, que é assim, ó, que eu pedi pra Tefa anotar aqui, né? Que é da pedagogia do oprimido, que ele fala: já agora ninguém educa ninguém, como também ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Olha que coisa linda. Tá aqui, ó, a página, para vocês verem que eu não tô mentindo. Se quiser procurar lá na pedagogia do oprimido, tá dizendo isso. É isso, né? O cara fala de comunhão, fala que todo mundo tem que ser generoso, de se escutar, porque não existe uma verdade absoluta, que todo mundo precisa se ouvir, né? E repensar o seu lugar no mundo, com respeito pelo próximo e tal. E o cara é amaldiçoado por pensar desse jeito, né? Não dá pra entender, não dá pra entender. Então essa é a função do teatro comunidade, é assim não função de funcionalidade de capitalismo de função, né? Mas assim, é as características do teatro e comunidade. Espero que vocês
gostaram do que eu falei. Se não gostaram, eu tento fazer uma coisa melhor, então, na próxima vez. Porque dá trabalho fazer isso aqui, desde a hora de pensar nas coisas para uma trabalheira. Tá? Hoje não vai ter paródia, eu sempre termino com paródia, mas hoje eu não vou fazer porque eu preciso pouco tempo, tá? Numa próxima eu faço só a paródia, mas também não vou ficar de prometer aqui porque eu não gosto de ficar prometendo para cumprir, eu não gosto de ter nada amarrado pra de resolver coisa assim, né? Mas então tá, pessoal, vamos na medida do possível ficar bem, né? Nutrindo uma raiva, que a raiva também ela ajuda a mover coisas, né? Ajuda a mudar as coisas. Então, não ficar só naquela busca de paz anestesiante. Ter paz, mas também ter raiva. É muito importante nesse momento, tá, gente? Então, tá, prazer aí ver todo mundo imaginar que eu tô vendo, né? Porque eu não tô vendo, na verdade, vocês sabem. Até a próxima, então. Um beijão pra vocês.